Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 741. Então, como eu disse no vídeo anterior, foi as leis de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram banidas do catolicismo, do cristianismo. Foram banidas, porque eram leis que não favorecia de forma alguma o cristianismo, ou melhor, aqueles, responsáveis por manter a chama do cristianismo acesa. Então, eles baniram as leis e criaram as leis próprias deles. Por isso, a necessidade do Consolador prometido, porque Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda e o Espiritismo é a terceira revelação. Não haverá mais revelação, porque tudo se consuma em Jesus, porque Jesus encontra-se na segunda revelação e na terceira revelação. A terceira revelação, que é o Espiritismo, se fundamenta nas leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Foi onde se reuniu os bons espíritos, nosso Senhor Jesus Cristo, e através do bom senso reencarnado, essa pleia de espírito trouxe a lume, a 18 de abril de 1857, o cristianismo redivivo. Deus e o Cristo voltaram a reinar no bom sentido no cristianismo redivivo. Cristianismo redivivo esse que veio nos mostrar o que a verdadeira lei de Deus, as leis de Deus, há 2000 anos atrás, através de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos trouxe, mas que foram ignorados pelos responsáveis naquela época. O Espiritismo vem nos mostrar que todas essas outras leis criadas pelo homem são leis fictícias, são leis mitológicas, é o personalismo, leis criadas pelas trevas, leis criadas pelo anticristo para atrasar a evolução do espírito, da alma, em curso de evolução. Foi onde esses fundadores de religião no mundo criaram, as penas, criaram o amedrontamento, criaram estas ilusões, essas fantasias todas para manter presos os adeptos ali naqueles conceitos errôneos que, infelizmente, no ano de 2021 continuam ainda
97% da humanidade presas ainda a esses conceitos errôneos, criados pelas trevas, criados pelo anticristo. 97% ainda. Mas 3% que conseguiram e que conseguem entender a grandiosidade da justiça divina não permitem serem mistificados. 3% da humanidade que conhece realmente os princípios das leis divinas não permitem ser mistificados. Tanto é que, capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura, que seria bom os magistrados, principalmente, estudar esse tema, independente independente de qualquer coisa. Seria bom os magistrados estudar esse tema, Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, capítulo 7º. Então, tudo que nós estudamos aqui anula todos os conceitos errôneos existentes que há na Terra. Anula. Apaga. Esses conceitos são inexistentes. Porque esses conceitos sempre nos mostraram um Deus vingativo, punitivo, um Deus egoísta, um Deus implacável, intolerante, rancoroso, um Deus que pune, que condena, um Deus que não dá oportunidade ao filho que erra, um Deus que, se você erra, ele te manda para o fogo do inferno eterno. Se você acerta, você vai para o paraíso eterno. Que Deus é esse? Que Deus é esse que torce para que um país destrua o outro país? Você conhece os deuses das guerras? Que Deus é esse? Que não é dotado, vamos dizer assim, de inteligência suficiente, né? Que Deus é esse que não é onisciente, onipresente, onipotente? Que Deus é esse que não sabe o que está criando? Que Deus é esse que não sabe o amor, o sentimento da sua criatura, daqueles os quais ele criou? Noé, construam a arca porque eu me arrependi de ter criado esse povo, então eu quero matar, transformando Noé em assassino. E muitas outras histórias que nós já contamos, não vou contar mais não. Então, que Deus é esse que não permite
que aquele que cometeu um erro não possa se redimir, vindo a ter uma nova oportunidade através de uma reencarnação, quitando aquele débito? Que Deus é esse que ele criou, mas ele não ama, ele odeia. Ele ama aqueles que o satisfaz, mas aqueles que não o satisfazem, ele odeia aqueles filhos. Que Deus é esse? Enquanto o bom senso reencarnado, Hippolyte Léon Denisard Rivail, trouxe a lume a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nos mostrando, ou melhor, os bons espíritos através dele, né, dos médiuns, e ele, o codificador da doutrina, nos mostrando um Deus totalmente diferente, um Deus de amor, um Deus que, vamos usar esses termos, um Deus que nos ama, um Deus que nos dá oportunidade, um Deus que nos proporciona meios para que possamos nos redimir, um Deus que não condena, que não pune, que não odeia, um Deus que não vinga. Então, aqui, observe para você ver esses comentários todos do primeiro vídeo de hoje. E desse vídeo, qual nos encontramos agora? É o resumo, esse comentário, é o esmiuçamento desta questão a qual nós acabamos de ler. Olha só para você ver. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Isso equivale a dizer que o indivíduo pode ter cometido ou cometer todo e qualquer tipo de crime que ele não o condena, ele não pune aquele indivíduo. Ele não odeia aquele indivíduo, porque ele é o amor incondicional. Ele é imparcial. Sabe por que ele não pune, ele não condena? Porque ele sabe que aquele indivíduo prejudicou a si próprio e que ele, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, rege leis as quais dá àquele indivíduo a oportunidade de se curar, de se regenerar, através das reencarnações. Eu vou dizer alguns nomes aqui, isso não é apologia, é estudo. Se eu disser a você que Adolfo Hitler, um dia, não sabemos quando, porque isso encontra-se só Deus e Jesus, esses seres desse nível elevado, é quem sabe dessa particularidade.
Mas nós temos essa noção através dessa mensagem aqui. Seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Isso equivale a dizer que Adolf Hitler, um dia, ele vai chegar ao nível de um espírito perfeito, de espírito puro, ao ponto de Deus o convidar, como ele convidou nosso Senhor Jesus Cristo a ser guia e modelo de uma humanidade. Hitler também, você também, eu também, todos nós. Assim que nós evoluirmos, é óbvio que uns chegam ao topo mais cedo, outros mais tarde, a depender do que nós fizermos, a depender do que nós fizemos. Mas Hitler um dia chegará ao topo da evolução, como se diz assim, ele alcançará um dia o nível de espírito puro, de espírito perfeito. Mussolini, Ricardo Coração de Leão, sabe? E outros que existiram na Terra, seres esses que milhões de seres, eles foram responsáveis pela extinção de suas vidas aqui no corpo físico. Nada acontece por um acaso, gente. Quem somos nós para julgar esse ou aquele? Aquele que estiver sem nenhum pecado atire a primeira pedra, Jesus disse isso. Então, esse é o Deus do Espiritismo, trazido pelos bons espíritos, pelo Espiritismo. Esse é o Deus, vamos usar esse termo por falta de termo, é o Deus da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não esse Deus morfológico, esse Deus, né? Não. Esse Deus não necessita de dízimo. Não. Esse Deus não necessita que você o ame. Esse Deus, ele não é aquele Deus da mitologia, porque muitas pessoas dizem assim: Deus é fiel. O dia que Deus for fiel, ele deixa de ser Deus. O dia que Deus for fiel, ele deixa de ser Deus. E muitas pessoas dizem que Deus é fiel. Esse conceito é materialista. É um conceito de pessoas egoístas. É um conceito de pessoas que visa coisas materiais. Deus é fiel, gente. Então, observe para você ver. A pessoa
aqui no corpo físico. Quantas pessoas que, sabendo que algum parente se suicidou, ele pensa assim: esse vai parar no fogo do inferno e queimará por toda a eternidade. Quem disse isso? O Deus mitológico, né? O Deus fiel, né? Porque a inteligência suprema, a causa primeiro de todas as coisas, trazida pelos bons espíritos e codificado a doutrina por Allan Kardec, esses que se suicidam, depois da desintoxicação em determinadas regiões às quais eles amealharam devido àquele ato, são assistidos pelos bons espíritos, os anjos guardiões, e são trazidos novamente ao corpo físico para reencarnar, trazendo para o corpo físico as sequelas dos atos. Por isso que existe a desigualdade em todos os sentidos. É o Deus que proporciona oportunidades, né? Então, se as pessoas soubessem, nas regiões umbralinas, nos vales mais profundos em matéria de sofrimento, todos aqueles seres lá um dia de lá sairão, no momento certo. E eles reencarnarão em outros planetas de provas e expiação, porque esse planeta Terra já se encontrará na condição de planeta de regeneração, mas nenhum espírito nestes vales não estão sem ali assistência de Deus, dos teus mensageiros. Todos os espíritos que se encontram nestes vales recebem a assistência da providência divina, dos mensageiros, dos ministros de Deus, dos arquitetos de Deus. Você entendeu? Então Deus é onisciente, onipresente, onipotente. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Tudo ele rege. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus existe apenas o presente. Para nós existe o passado e para nós existe o futuro? Também não. No nível evolutivo que nós nos encontramos, existe. De acordo com a nossa concepção, de acordo com o nosso entendimento. Mas quando nós galgarmos níveis mais elevados, perceberemos, aprenderemos de que não existe o passado e nem o futuro e que tudo faz parte do presente. Então esses seres que cometeram atrocidades terríveis e que se encontram em regiões umbralinas são assistidos
pelos benfeitores espirituais constantemente, não lhes faltando assistência e amparo divino em só um instante, em nenhum instante. Nós é que julgamos por falta de conhecimento, né? Então vamos para o próximo vídeo, para que possamos ir para, né, dar uma sequência.